Seja muito bem-vindo ao Voto de Minerva. Mais um episódio para você, para nós falarmos sobre assuntos muito importantes de uma forma simples, mas não medíocre. Todo mundo tem que ter acesso à informação. Antes de começar, eu quero agradecer muito ao nosso patrocinador, Flixstar Idiomas, que é uma escola que quer desconstruir a forma de aprender inglês. Então, depois você vai na descrição, clica lá no Instagram deles e você vai se surpreender com o método. E hoje é um dia muito especial. Na realidade, todo dia aqui é um dia especial, sempre no objetivo de trazer pessoas de renome em suas áreas, objetivando trazer conteúdo para ti. E eu quero apresentar para vocês hoje o Dr. Antônio Carlos Martins Júnior, o pai do Gabriel, do Antônio Carlos e da Maria Eduarda. Advogado há 12 anos, atuando em direito público, atua sempre com funcionários públicos e hoje ele é o nosso convidado. Seja bem-vindo, Dr. Martins. Olá, Bruno, bom dia. Bruno, antes de começar tudo, aí uma primeira pergunta, por que eu? Por que você está aqui hoje? Isso. Então, para quem não sabe, eu conheço o Dr. Martins há muitos anos e ele tem a história dele oriunda, né? A história dele nasceu de uma comunidade carente em que eu vejo a história dele lutando contra o sistema. Foi pai muito jovem e mesmo sendo um menino, porque eu acho que ele era bem jovem quando foi pai, ele assumiu a responsabilidade de homem, ele foi se formar, ele foi virar advogado, depois constituiu a família dele, e eu tenho certeza que tanto a esposa dele quanto os filhos têm muito orgulho de onde ele saiu e de onde ele está hoje. Um advogado que é reconhecido na sua área, entende muito do que fala, muito do que advoga, e é por isso que você está aqui hoje. Ah, tá. Obrigado pelas palavras, Bruno. Imagina. Só que vamos começar o porquê que você veio aqui hoje. E eu acho que é sempre uma dúvida que as pessoas têm, doutor, que é o seguinte. Você sempre quis ser advogado? Desde pequeno? Não. Na verdade, é bem confuso mesmo essa minha entrada no direito, né? Na época de vestibular, eu tinha 3 opções. Engenharia, matemática e a última foi o direito. Nossa, né? duas exatas e o direito? Como assim? Na verdade, o direito foi por impulsionamento mesmo. Eu acho que naquela época, né, faltava um pouco de convivência, então o pessoal falou, faz direito, eu acabei optando, né, também, mas só não fui fazer direito, não fiz engenharia nem matemática porque na região não tinha, né, então acabei cursando direito. Entendi. E aí, a gente sabe que quem faz direito tem várias áreas para atuar. Você sempre quis ser advogado? Entrei na faculdade de direito para ser advogado ou não? Tinha outras pretensões? Não. Entrei na faculdade de direito, nunca gostei nessa área de advogar, né? Sempre estava com o intuito de concurso público focado na polícia. Sempre foi com o intuito de sempre ser da ideia de ser delegado de polícia. Entendi. E aí, me diz uma coisa, você, tudo bem, tentou ali o concurso, de repente, em algum momento mudou a ideia, e aí, sempre foi essa área de direito público ou não? Você teve experiência com outras áreas antes? Não, né? De imediato, quando a gente se forma, né? Eu acho que o primeiro passo é passar na ordem. Só que coincidiu do meu exame da OAB ser na prova de delegado que eu estava matriculado para o concurso, né? E toda vez que eu ia fazer o concurso, acontecia alguma coisa. Então que te impedia de estar ali prestando a prova. Isso. Tá. Então eu acabei optando por fazer, começar a advogar, que acho que era o primeiro passo, né? Mas de início a gente sempre fica meio perdido, né? Quando a gente começa. Quando a gente sai da faculdade, ninguém diz como é, né? Ninguém imagina. A gente até brinca que o 6º ano é o pior ano que tem. Né? Então eu comecei a fazer, na verdade, fazer um apanhado geral, né? Fazer praticamente tudo. Aquele clínico geral. Isso. Então, o direito penal, acho que comecei com o direito penal porque ele é mais palpável, né? A matéria está mais fácil ali para poder começar. Então, comecei no direito penal, né? Mas eu sempre tive um viés já nessa área de direito público. Sempre gostei mais da área de direito administrativo, constitucional. Entendi. Porque também tem o seguinte, né? Quando o aluno ele sai da faculdade, ele às vezes ele até tem a pretensão de ir para uma área, mas o que forma muito ele também é a experiência que ele teve até como estagiário, né? Você estagiou ou não? Eu estagiei na 2ª Vara de Família na Praia Grande, né? Na comarca da Praia Grande, com o meu professor, Dr. Wilson, que era um magistrado também lá.
e também estagiei um pouco na Procuradoria com o meu professor também, né, que era o Pedro Rogério, e tive essa experiência de família e o criminal, né, mas estagiei pouco tempo. Eu também estagiei na Procuradoria. Mas na tua época de estudo, já era Procuradoria ou já tinha sido dividido Procuradoria e Defensoria? Estava na transição. A Ah, Procuradoria assumia, mas tinha sido nomeados os primeiros defensores já. Ah, tá. Tanto que alguns procuradores foram para a Defensoria, né? Isso. Tinha inclusive um de Santos que foi para a Defensoria de São Vicente, que acho que era o mais antigo de lá, quando eu fiz o estágio, eu não lembro o nome dele. E, por exemplo, você disse que tinha ali 3 opções de faculdade, né? E foi escolhendo. Hoje, eu sei que um dos seus filhos já é maior de idade e tem um adolescente e um que está como pré-adolescente, que é a mais nova. Algum deles, você acha que vai seguir a tua carreira? O Gabriel é o mais velho, né? Ele já está meio que encaminhado fazendo programação, alguma coisa tá mais pra parte de informática. à internet, né? Tá. Acredito eu que ele Não vai vir para essa área. Isso. Agora o Antônio, ele meio que se interessa um pouco pelo direito já, né? Ele é bem gosta de debater bastante sobre leis, tal, sobre pelo menos os direitos dele, ele sabe de cor. Eu acho, né? Para exigir o direito dele sempre. Eu acho que ele pode ser que, se eu instigar um pouquinho ele, acredito que ele queira ser advogado. E já dá para sentir alguma coisa da Maria Eduarda ou ainda não? Não. Ela fica meio perdidinha ainda, né? É jovem também, é criança ainda, né? Sim, tem 9 aninhos. Entendi. E aí, por exemplo, tudo bem, você começa a advogar, tá ali meio no clínico geral, começa a se identificar com uma área. E como que começou a surgir mesmo o direito público? Teve alguma ação que por exemplo, te direcionou para isso, né? Por que eu pergunto? Porque, por exemplo, a minha área de direito médico, né? Eu saí da faculdade, quis ali um período sabático, fiquei uns 6, 8 meses parado, e depois eu comecei a fazer as pós-graduações. E aí fui incentivado muito pelo meu estágio. Então fiz pós em Direito de Família, Direito Civil, Processo Civil, e aí começou a chegar no escritório, por conta do direito civil, atuação com direito do consumidor, as questões de direito médico. E aí eu lembro muito bem que foi a partir de uma ação que aquilo me motivou de tal forma que eu falei assim, eu preciso entregar para esse cliente o que ele precisa, mas eu preciso ser muito bom nisso. E aí eu lembro o marco inicial que me levou para essa minha área de direito médico. Você tem algum marco que tenha te levado para essa área de direito público? Na verdade, não foi meio um marco, né? Isso em 2009, 2010, eu me interessava nessa área de direito administrativo, né? E eu resolvi fazer uma pós na PUC, né? E acabei levando até um amigo meu, né, o Dr. Rodrigo, para essa pós. E lá a gente acabou conhecendo um advogado que atuava na área, especificamente aí de direito público, que é o Dr. Marcos, né? E ele era voltado ao servidor público civil, né? Tá. E quando eu percebi que existia esse nicho específico, e como meu pai é um policial militar, né? Eu consegui trazer isso pro Conseguiu usar ele como uma fonte de intermédio de comunicação? Isso, Tá. né? Ele abriu um canal para mim que, na verdade, não era tanto explorado, né, pelos outros advogados, que me deu um empurrão para começar essa área específica. Até porque eu ia perguntar, mas acabei esquecendo, você é o primeiro advogado da família? Isso, eu sou o primeiro, acho que eu sou o primeiro pessoa com curso superior da minha família inteira. Ah, entendi. Legal. E aí o teu pai fez esse canal para ti e você começou a advogar? Isso, eu comecei a advogar focado nessa área de polícia militar, né? Trabalhava com uma associação de policiais, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a associação de policiais, de guarda. Eu tenho uma pergunta especial para você. Então, e com isso eu comecei a desenvolver um pouco mais de atenção a essa área, né? E acabei gostando, né? Vi que existia essa carência, né? Os servidores militares... A carência que você fala é uma carência de advogados nessa área? De advogado nessa área, né? Para poder iniciar aí a defesa deles, né? Eu acho que eles são carentes demais nessa área, tanto o policial civil, militar, o policial penal, né? Tem essa carência elevada. E
Por exemplo, hoje na tua atuação, né, qual é a maior dificuldade que você sente? Qual a maior dificuldade que o advogado de direito público, na sua opinião, ele enfrenta? Na verdade, ele não é que ele enfrenta, né? Ele enfrenta hoje uma certa dificuldade na demora processual hoje, né? Eu acho que é geral, né? De uma forma geral, também a gente não pode ficar ponderando aí o serviço público, porque eu imagino como que é um trabalho de um magistrado para poder para analisar um juiz ter que tomar conta de 30, 40, 50 mil processos e é só ele, só. Então eu entendo o lado dele hoje, né? Então não é somente só o fato da carência, a omissão do judiciário em trazer em força novos de trabalho servidores, mesmo, né? Em servidor. E engraçado, eu não vou saber agora tipo especificar o certo, mas eu li uma reportagem que um ministro do Supremo foi até os Estados Unidos para conhecer a Suprema Corte deles e perguntaram assim: quantos processos vocês julgam, né? E aí aquele ministro que estava lá falou um número, sei lá, exemplo, 100 processos. Aí eles falaram: nossa, por ano? Aí, não, tipo, por semana, sabe? Tipo, tão absurdo assim, o número de julgamentos que o Brasil hoje imputa, né, impõe a esse magistrado julgar, né? Não se abre novas varas. Eu fiz estágio quando novo, você sabe, no Fórum de São Vicente. E aí é algo sui generis, né? Vão abrir uma vara de família. Legal. Aí abriram uma vara de família, mas não trouxeram funcionários novos, não houve um concurso público. Tirou um funcionário de cada cartório que já existia para jogar numa vara de família. E aí, com aquela vara de família instalada, o que eles fizeram? Abriram a segunda vara de família. E aí colocaram outro juiz lá, e, se eu não me engano, com os mesmos funcionários. E meio que congestiona, não muda nada, na verdade. Nada. Só fazem jogo de número. Só jogo de número, para dizer, abrir uma vara nova, mas não tem pessoal, não tem força de trabalho para isso, né? E aí, o que nós encontramos? Qual é a conclusão disso? Uma demora absurda, que as pessoas não entendem, né, que o cliente não entende. Não quer saber, não. O cliente não quer né, saber. Porque o cliente ele acha que é só o caso dele. E tudo bem, ele tem até o direito de pensar isso, mas a questão não é só o seu caso. E aí, quando você vai na vara e fala assim, olha, eu tenho uma situação urgente, o escrevente, que também não faz por mal, olha para você e fala, então, mas tem mais não sei quantos outros na urgentes. Fila. E então, para você hoje, a maior dificuldade do advogado é uma dificuldade comum, que é essa demora. A demora e também para receber os honorários, né, especificamente. No meu caso, eu trabalho com resultado, né, só eventuais ações que aparecem de defesa pessoal, que a gente cobra um honorário do contratual cliente, mesmo. Né, mas no meu caso específico é com resultado. Então, quando eu entro com uma ação, né, a gente tem uma demora. Recebe no fim, então você está ali final, trabalhando 1, 2, 3 anos. E a gente também tem aquela famoso pagamento que é através de precatório. Não, né? vamos entrar nesse tema agora. Não. Antes eu tenho que te perguntar uma coisa. Eu vou falar sobre isso com você, que é polêmico. Quando a gente fala em direito público, né, em tudo que é uma questão a funcionário público, ou um órgão público, ou uma decisão do município, do Estado da União, sempre surge um nome: mandado de segurança. E é muito, pelo menos eu vejo que é muito engraçado, muito curioso, porque qualquer coisa que acontece, sempre levanta um e fala assim, vamos entrar com mandado de segurança, como se ele fosse um remédio universal para tudo. E houve um fato curioso em 2020, que o Conselho Federal de Odontologia editou uma resolução que proibia o cirurgião dentista de executar alguns procedimentos. Ao meu ver, uma resolução ilegal, inclusive tenho ações que questionam ela. E aí, engraçado que os meus clientes estão em grupos, né, os meus clientes dentistas estão em grupo com vários outros dentistas. E aí me encaminhavam, né? Porque o meu advogado falou que era mandado de segurança, porque o meu advogado falou que era mandado de segurança. E aí gente, eu não acho que seja mandado de segurança, porque a gente vai ter de discutir a tua capacitação técnica dentro dessa ação, né? Porque existem pontos ali que não é líquido e certo. Isso. Então você vai ter que discutir. O importante no mandado de segurança, tu tem que preencher alguns requisitos, né? O direito da pessoa tem que ser líquido e certo, né? São um dos pontos.
né? E que não demanda uma produção de uma prova. produção de prova. Você né? já tem que entrar ali mostrando. Né? Tá aqui. E no caso aí, no caso do CRO, né? CFO, desculpa, CFO, ele tem uma autoridade. Uma autarquia, né? Então, por ser uma autarquia, é uma autoridade. Se ela violar o direito do cliente, sim, aí cabe um mandado de segurança. Mas depende da matéria. Isso, não é universal, né? O que eu tô dizendo é isso. Que as pessoas vêm e falam, não, mandado de segurança. E aí, o que aconteceu? Curioso que o reflexo de uma medida tomada em 2020, porque o que acontece? Quando vem uma norma, uma lei que a gente pensa, né, ela vem, você tem que estudar, você tem que ver caminhos. Vai para a Constituição, depois vai dissecando as outras leis e normas para você formar uma tese para levar para o judiciário. E foi isso que muitos advogados fizeram, mas também tiveram aqueles mais apressados que entraram com mandado de segurança. E aí o que aconteceu? Foram julgados agora, em janeiro, foi denegada a segurança, e o que acontece? Aí você tem que correr para desistir do mandado de segurança, porque existe um recurso repetitivo nesse sentido, para não gerar coisa julgada, né? Ou seja... Aí você não pode entrar com uma ação ordinária para questionar isso depois. Então, esse é o problema, né? Para você que está aí nos ouvindo, que está nos vendo, é o seguinte: quando algo se torna coisa julgada, você não pode mais discutir a matéria. Mas existe um recurso repetitivo que diz, se você desistir antes de se tornar coisa julgada, ou seja, antes de transitar em julgado essa decisão, aí você pode ir para o cível para discutir ela. Então, eu tenho clientes que lá atrás, ainda não eram meus clientes, foram nessa onda dos mandados de segurança e aí tiveram que desistir rapidamente para entrar agora com uma tese que tem funcionado. Isso é bem comum, né? Isso, eu levo isso como uma aventura jurídica. Eu também, eu acho... na verdade, assim, é comum, mas para mim não é certo. Não é certo. Tem muito advogado aventureiro, que pega e quer fazer o famoso boi de piranha, né? Coloca um primeiro... deu certo esse e pensa que todos vão. E todos vão dar. Só que às vezes a gente tem que analisar o seguinte, quando a gente fala de ações onde envolvam um mandado de segurança, envolve o Estado, né? O Estado ele tem uma procuradoria própria. A gente tem que analisar a longo prazo que a procuradoria tem um número limitado de advogados, né? Então, ou seja, numa demanda que envolva, sei lá, 1000 processos e tem 10 advogados para tocar, pode ser que um desses advogados coma a bola e perca um prazo e faça uma coisa julgada a favor dessa pessoa que entrou com mandado de segurança. Isso, então, mas isso é um entendimento predominante. Isso, pode ser que isso ocorra, né? Então, o pessoal se beneficia dessa ação para poder fazer essa aventura jurídica, né? E o pessoal, às vezes, cai preservando aí, né? Fazendo a coisa julgada que no futuro vai prejudicar ele. Sim. E tudo bem, aí a gente... Então... Você concorda comigo de que nem tudo vira mandado de segurança? Nem tudo pode ser mandado de segurança, né? Tem que ser, às vezes, tu tem que pensar, tu precisa fazer uma produção de prova, tem que mudar o foco para entrar com uma ação ordinária, porque a ação ordinária tem a oportunidade correta, né? Porque o rito do mandado de segurança é diferenciado, né? É diferente. E aí, algumas ações, e aí vamos tratar dessas ações ordinárias que você entra, ela pode gerar um valor a ser recebido por essa pessoa que está entrando com o processo, por esse servidor. E aí surge o famoso precatório. O que é o precatório? O precatório é, como que eu posso explicar assim, mais palpável, né? É um crédito, né, que a pessoa que ganhou uma ação judicial tem a seu favor. E quem tem que pagar esses créditos? São as fazendas públicas, né? Municipal, estadual e União. Isso, né? Ou suas autarquias, né? Eu falo que é uma moeda de troca, né, que o Estado tem aí esse dever de pagar, né? O problema é o quando pagar. Porque a gente sempre ouve, né? O avô tinha um precatório. O avô morreu e ninguém nunca viu esse precatório. Todo mundo corre do precatório. Um precatório, alguns falam que é uma moeda suja, né, por causa da demora. Eu não acho uma moeda suja, eu acho uma moeda maravilhosa. Até porque seus honorários vêm deles, né? Vem deles. E aí, muitas pessoas não sabem. Então, a gente tem o precatório, que é aquela demora imensa, anos para receber. Às vezes até esse órgão devedor oferece um deságio para a pessoa descontar um valor e receber. Em alguns planos no início do ano, tudo bem. Mas também existe um tal de RPV. O que é o RPV? RPV é um requisitório de pequeno valor, né? Como é que funciona Ele isso? é diferente de precatório. Ele é um precatório. Tá? Ele também é uma modalidade de precatório, tá? Só que ele tem um pagamento em até 2 meses, conforme a Constituição Federal. Né? Muito melhor do que o precatório de anos. Isso, né? Mas para poder receber ele, tu tem os pré-requisitos.
Na União, a gente fala em até 60 salários mínimos, se eu não me engano, né? Pera um pouquinho. A União é até 60 salários mínimos. Isso. São Paulo tinha um valor. Se eu não me engano, quando Dória assumiu como governador, ele fez algo que não foi muito legal, é isso? Ele deu uma facada no peito dos credores, né? Diminuindo o valor dos RPVs, né? Que era, se eu não me engano, era 1.100 UFESPs, né? E ele reduziu para 440 UFESPs. Nossa. Que hoje dá R$11.600. Na época, né? Hoje está em 14 mil, aumentou um pouco. E antigamente era 20 e poucos mil. Chegou a 33 mil reais. Caramba! Então, assim, porque é muito comum, às vezes, por exemplo, você tem um crédito da fazenda para receber de... Antigamente, vamos colocar como exemplo, né? 50 mil. Aí, mas o RPV era 33. Aí você fala, para eu esperar 2, 3, 4, 10, 15 anos para receber 50, ou eu receber 33 agora, é melhor abrir mão. Então, muitas pessoas faziam isso. Então, agora, tipo assim, se a pessoa tiver um crédito de 50, ao invés de 33, ela recebe 14. Na verdade, hoje, se for homologado no ano de 2022 o valor, né, do crédito a receber, se ele renunciar ao crédito, ele vai receber 14 mil reais. Ele vai fazer que renunciar para poder se limitar ao teto do RPV do ano de 2022. Né? E assim... Não é só isso também que acaba impedindo, né? A gente está falando se o estado que tem mais arrecadação no país... No Brasil. E é o estado que menos paga precatório. A gente está falando de precatórios de 2006, 2007 pagando. Né? Então... Muitas pessoas já até morreram. Já. Porque se a gente fizer a conta de um servidor público que vai entrar com uma ação, de repente ele tem 40 anos, até esse processo chegar no trânsito em julgado... que leva anos, depois mais o precatório. Então, 15 anos? A gente tem também a prioridade de tramitação, né? Para idoso, né? Também na prioridade também no pagamento. Então, quando o credor se torna, tem uma idade de 60 anos, ele automaticamente muda de fila. Mas demora tanto quanto? Demora, ele tem que atingir a idade para poder mudar. Não, ele está lá na fila. Aí, nesse inteirinho, ele alcançou, ele se tornou idoso. Ele muda de fila, mas ainda assim demora. Aí, no caso, tem uma requisição específica, né? Se eu não me engano, até 5 valores do RPV ele receberia no ano que ele completou 60 anos. Nossa, legal. Aí o restante seria no precatório, voltava para a fila normal. Ele não perde esse excedente? Não perde, fica dele. Até porque eu queria te perguntar isso. Você falou no início do programa que você, não é toda ação que é a de êxito para o advogado, é bom até que as pessoas saibam disso, mas a maioria das ações que você trabalha é a de êxito. Então, essa pessoa tem o precatório lá, vamos colocar 50 mil, você tem a sua porcentagem em cima disso. E como que você lida com o cliente que, de repente, ele tem 50 mil de crédito, mas ele quer abrir mão para ir para esses 14? Porque isso vai interferir nos teus honorários. Sim. Eu trabalho com resultado. Né? E assim, eu sou mero representante. Eu explico o passo a passo para o cliente, tá? Como é que funciona. A exemplo, se ele tem um precatório para receber, suponhamos que hoje são 30 mil reais. Né? Eu vou explicar para ele o que acontece, como é que está a situação, né? E falo que existe essa demora no precatório, que é a praxe. Né? E deixo a cargo dele para que ele resolva o que ele quer fazer. Né? Isso afeta diretamente os meus honorários, independente da situação. Né? Mas não tem muito o que fazer. Não tenho o que fazer. Se ele renunciar ao crédito, eu vou receber meus honorários de acordo com o que ele receber no caso aí do RPV, né? Do RPV dele. Mas aí é bem... É triste demais, né? Se tivesse um pagamento... Se fosse com base na Constituição Federal, o governo do Estado de São Paulo pagasse os credores, era excelente, não teria fila, não teria nada. Tanto para quem é credor, quanto para os advogados, né? Que advogam nessa área. E a gente, você falou, né, advoga bastante para policial militar, mas você também tem outros funcionários públicos, outras categorias de funcionários públicos. Sim, policial militar e policial civil, né? Às vezes o policial penal aparece também. Não, mas eu digo assim, de repente, professor, funcionário público de hospital, não é tanto, mas aparece. Não é tanto, às vezes aparece alguma coisa, guarda municipal já apareceu também, de outras cidades, né? Aparece, mas assim, eu sou mais direcionado, né, à categoria militar. Até porque a gente tem até um convidado do podcast que a gente tratou disso, que é o seguinte: hoje eu acho que a advocacia está cada vez mais exigindo pessoas
especialistas e hiperespecialistas. Então você pega e fala assim, eu sou especialista em direito civil. Meu, direito civil é um mundo. Eu sou especialista em direito penal. Meu, direito penal é um mundo. Né? Então, eu sou especialista em direito público. Legal. Mas você tem uma hiperespecialização em algo que, tipo assim, bateu de pronto, respondeu, e aí eu acho que nessa questão você vai para o policial militar. Isso. Entendi. E aí, eu sei, ou melhor, a gente sabe que alguns concursos têm pré-requisitos, né, para você cumprir, alguns certames são mais rigorosos, e a gente sabia que antigamente, assim, qualquer coisa reprovava na prova da Polícia Militar. Continua assim? Eles são bem exigentes em alguns casos, né? Como quais? Fala aí. Eles reprovam por conta de altura. Eles altura? Altura, não deixam. Se tu tiver 2 centímetros que baixa a fala do edital, né? Eles, sei lá, 1,70 m. Eles reprovam. Você tem 1,68 m, você reprovou. Eles não deixam para emitir para a próxima fase, né? E nesse caso, cabe mandado de segurança? Sim, caberia sim um mandado de segurança, sem nenhum problema. Por exemplo, tatuagem hoje também eles fazem isso. Antigamente não podia de jeito nenhum tatuagem, hoje pode? Hoje tá mais... Mas se não aparecer nas vestes, né? Então, tipo assim, se eu tiver uma tatuagem no peito for coberto, não tem problema. Okay. Onde a farda cobrir, eu posso ter. Isso. Entendi. Isso. E eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que dependendo da tatuagem, em qualquer lugar do corpo não seria aceito. Mesmo assim. Isso aí eu não sei explicar a fundo sobre isso, né? Mas... Não, se eu não me engano, é algo no sentido de... Se essa tatuagem ofender ou for contra, tipo... a instituição. Isso, a instituição, tudo nesse bem. sentido, não, né? Aí, eu acredito que não seja... A pessoa não é seja compatível com a instituição. Seria um motivo de reprovação. Isso. Aí, nesse caso, de fato, nem caberia mandar de segurança. Não teria como. Né? Eu recusaria um caso desse. Se a pessoa não tem aptidão, ou então ela tem uma imagem que entra em conflito com a própria instituição da Polícia Militar... eu não entraria, eu recusaria um caso desse fácil. Porque é importante que as pessoas saibam, né? Por exemplo, o posicionamento do Dr. Martins agora é no sentido de eu não acho que essa pessoa não tenha direito, eu só não quero advogar pelo direito dela. Isso. Né? Porque isso é importante que as pessoas entendam. Muitas vezes, e aí a gente tem que saber diferenciar o advogado, né, da pessoa enquanto cidadão. Então, por exemplo, eu posso não concordar com essa situação, mas isso não quer dizer que eu não concorde com o direito dela. Sim, lógico. Né? Eu não me sinto confortável. Por exemplo, eu vi uma reportagem há um tempo atrás, né, tipo um parêntese aqui. Eu vi uma reportagem há um tempo atrás de uma mãe que levou a filha para fazer um ritual, tipo como se fosse de batismo, numa religião de origem africana, né? Acho que não sei se era Umbanda, Candomblé, algo nesse sentido. E aí uma advogada que até estudou comigo, criticando isso, e que não poderia entrar com uma ação nesse sentido, e que era errado. Eu falei, olha, eu discordo, eu acho que é o seguinte, se você não se sente confortável de advogar para essa mãe, isso é um direito seu enquanto advogado. Mas isso não quer dizer que você tem que ir contra a lei e, pior, contra a Constituição. Né? A gente pode exercer a religião que a gente quiser. Então, acho que essa é a diferença que se põe. Não é que a pessoa que tem a tatuagem não tenha o direito dela de questionar a sua reprovação. Sim. A questão é que cabe ao advogado olhar para essa... Eu também tenho casos de clientes que chegam para mim, me apresentam e falam, desculpa, mas eu não acredito no seu caso e eu passo. Bom, no caso específico, nesse exemplo aí, a pessoa tem uma tatuagem que afere diretamente a instituição da Polícia Militar e foi reprovada, assim, primeiro que eu acho que vai ser uma aventura jurídica, eu acredito querer entrar com uma ação. Né? Segundo, eu tenho alguns princípios específicos. Né? Eu, no meu escritório, por exemplo... Até por conta do teu público, né? Isso, até porque no meu escritório, por exemplo, eu não atendo outra coisa. Então, se vir uma pessoa que cometeu um crime, eu quero que você seja meu advogado, eu não vou atender. Por quê? Primeiro porque eu só atuo para policial militar e no meu escritório toda hora tem um policial. Ambas as partes, se por acaso uma pessoa que cometeu um crime está lá e o policial chega, vão ficar desconfortáveis. Então, ou seja lá o que acontece lá dentro. Entendeu? Né? Então, eu optei por um lado. Então, eu foco nesse lado. E isso é super interessante porque o meu escritório também tem isso. Eu falo muito nos meus vídeos, nas minhas redes sociais, isso. Eu não advogo contra profissionais da área da saúde. Eu só defendo profissionais da área da saúde.
Ah, Bruno, mas então só defende, sim. E nos processos judiciais, como funciona? Eu defendo profissionais da área da saúde e aí eu processo operadoras de plano de saúde e hospitais. Então, quando chega um caso para mim, eu verifico. Se tiver que processar o médico, eu falo, olha, você desculpa, mas eu não faço porque eu só defendo. Então, acho que é a mesma posição que você adotou, né? Sim. Eu acho que ambas as partes ficaram desconfortáveis. Então, mas no meu caso, eu tenho a opção de escolha. Eu optei o quê? Pela instituição. E também eu gosto de servidor público do policial militar. Né, e também tem aquela questão de, você defende e acusa ao mesmo tempo. Porque sim, fica chato, se você for... Você está lá numa audiência defendendo o direito... Porque eu acho que tem que desmistificar isso. Tá defendendo o bandido. Não, você não defende o bandido. Você defende o direito daquela pessoa. Ponto. Né? Mas aí tudo bem. Você está ali defendendo o direito daquela pessoa. De repente, você viu uma ilegalidade... Que houve ali no momento, de repente, da prisão dele, você vai ter de confrontar um policial militar por conta disso. E uma hora depois você está com o policial militar no teu escritório. Eu acho incompatível. Desconfortável demais. Eu acho incompatível também. E nós tínhamos falado no início do programa, né? Você já advogou para uma associação de policiais militares e eu já advoguei por um tempo, um ano e alguma coisa, para uma associação de guardas civis. E aí existe uma recorrência de casos, de processos disciplinares, que eu olhava, eu ficava muito indignado. Tipo assim, não bateu continência da forma correta. Processo disciplinar. A farda não está devidamente alinhada, a calça não está engomada. Processo disciplinar. Saiu da rota pré-estabelecida. Processo disciplinar. O camarada... largou o posto, ele foi no banheiro. Não, mas eu fui no banheiro. Mas vai responder o processo disciplinar para dizer que foi no banheiro. E aí agora chegou o momento muito importante do podcast. Eu quero te fazer a pergunta do voto de Minerva. Sabendo desse histórico que a gente acompanhou e você ainda acompanha, de como qualquer coisa vira um processo disciplinar, há alguns dias o novo governador de São Paulo disse o seguinte: o bandido que levantar a arma para o policial militar vai levar bala, vai levar tiro. Isso não é uma bravata? Isso não é um discurso eleitoreiro? Com certeza, né? A primeira coisa que o policial, quando se cometeu uma legítima defesa, que ele está explicando, só se for um caso de legítima defesa, né? O cara é afastado, o cara não tem respaldo do Estado para nada. O policial, qualquer coisa vira processo. Processo criminal. Aí o policial que comete não uma legítima defesa específica, tem que torcer para pegar um promotor de justiça que avalie o caso com atenção para poder falar assim, não há excesso, porque se tiver excesso ele vai responder criminalmente pelo excesso, né? O cara deu 3 tiros, não podia estar dado, 2 no chão e um na perna. A gente tem a discussão, de fato, essa discussão de que a polícia de São Paulo é a que mais mata e também é a que mais morre. Tem essa... mas já viu como funciona? Não, tudo bem, mas a gente tem um alto índice de criminalidade, de pobreza, enfim, né, de uma má distribuição de renda. A gente sabe dessas questões sociais e não é isso que eu estou discutindo. A discussão que eu trago, inclusive para quem está nos ouvindo, para que não nos interprete mal, é o seguinte: o policial militar, tudo vira um processo disciplinar contra ele por questões muito mais simples. Sim. Né? Então, assim, o governador falar que ok matar uma outra pessoa, que não vai acontecer nada com ele, a gente sabe que não é verdade. Não, é mentira. E mentira. o policial que fizer isso vai estar abandonado. A tropa, os amigos dele que ajudam a pagar um advogado. Ou eles estão numa associação para poder fazer essa defesa. Porque o Estado não dá assessoria nenhuma para eles. Antigamente tinha a questão que, inclusive, se batesse a viatura, tinha que pagar a viatura. Tinha que pagar. E muitas das viaturas tinham seguro. E ainda assim ele tinha que pagar. Só tem que pagar o conserto. E tem seguro do Estado, porque o Estado não quer assinar o seguro. Aí você imagina. Trabalhar e num salário muito ruim, né? Não, o salário da Polícia Militar ridículo. 23ª da ente federativa que menos paga. Então, assim, o policial militar que entra aí para arriscar a vida, trabalhar 12 horas por dia para poder ganhar, 4 mil reais, isso não é salário. Não é salário. Um absurdo. É um absurdo. Na realidade, assim, existe uma crítica muito grande ao funcionalismo público, mas como eu
meu primeiro estágio foi no funcionalismo público, me incomoda um pouco essa questão de o funcionário público não trabalha, o funcionário público me incomoda, porque eu via o quanto eles trabalhavam. E assim, funcionário público é o médico da UBS, é o policial militar, é o professor da escola. Então, eu acho que falta um pouco a gente parar de repetir essas frases de desmerecimento ao funcionário público, porque da mesma forma que existe funcionário público ruim, também existe o profissional particular ruim. Ah, sim. E assim, a gente tem que ter o seguinte, o servidor público tem que ser bem remunerado, né? Porque tem que parar para pensar que ele abre mão da sua vida particular em si para poder tentar enriquecer. Outro Porque dia você não vai ver um professor rico, um policial rico. Por quê? Porque ele não, se ele tivesse ele tem um limite privada, da renda dele. Ele até poderia, mas por ser servidor público, ele está se dedicando exclusivamente ao Estado. E eu vi uma matéria, não sei se foi um post de rede social, alguma coisa assim, que dizia... Por que o funcionário público ele é importante? Porque eles têm estabilidade, não são demitidos por nada. E isso não é verdade, que a gente vê em processos que há, sim, o processo administrativo que gera a demissão desse funcionário público. Então, isso não é verdade. Mas existe um ponto muito interessante, que essa estabilidade do funcionário público, ela é, inclusive, para denunciar corrupção. Sim, sim. Né? Porque, por exemplo, a gente vê o filme BOP. Tropa de Elite, que trata do BOP. Né? Então, por exemplo, tudo bem que a Alice, de repente, o policial denuncia um esquema de corrupção, ele corre o risco de vida ali, né? Por conta das milícias, tudo. Mas eu digo assim, num outro ambiente, o cargo estável dele traria para ele a segurança de que ele poderia denunciar uma corrupção e não ser demitido. Como, por exemplo, ocorre no âmbito privado, que a mulher que é assediada pelo seu superior vai ao gerente, denuncia e aí acaba sendo demitida. Isso. Né? Porque isso ocorre, a gente sabe que existe. A gente tem colegas em direito trabalhista, que inclusive vamos ver se ele aceita o convite de vir aqui no podcast, que pode falar sobre isso. Né? Ou às vezes, tudo bem, não é nem a questão de assédio, de repente você tem uma discussão, você tem algo que você não concorda e aí você é demitido por isso. E o funcionário público não tem, né? Ele tem essa estabilidade que ajuda, né? Mas o problema também, ele vai falar, é complicado, né? Porque tem essa... Por exemplo, um praça vai falar, ele vai ter que reportar um oficial, que às vezes ele vai reclamar, o praça vai reclamar de um outro oficial. Então, você imagina, fica meio tenso. Mas aí eu acho que é um ambiente diferente. Sim, né? sim. Tem todo o resto do funcionalismo público, mas o ambiente ali do ambiente militar, ele é diferente, né? Ele é mais disciplinado, eu acredito, né? Porque o policial militar é o mecânico, ele é o cara que faz a manutenção, faz a limpeza, os caras fazem tudo, né? Isso eu acho que é legal, né? na própria instituição. Eles mesmos resolvem os problemas deles ali, né? Não ficam dependendo de terceiro, né? Para poder estar fazendo essa manutenção específica. E acho interessante também, né? De repente, uma ampliação daqueles programas, projetos, enfim, de possibilitar o policial militar trabalhar no bico para o próprio Estado, né? Ah, sim, as DGs, né, que tem. Né? Por conta da segurança, isso, por conta melhora, né, da previdência, né? Isso, a questão de repente, sofrer um acidente de trabalho. Ele está amparado pelo manto estatal, ali é bom, né? Melhor do que ele ficar fazendo bico de segurança, que a gente sabe que eles fazem, né? Mas... Antigamente era irregular, ilegal ainda é? Na verdade, tem controvérsia sobre isso, né? Tá. E aí, já caminhando para o nosso final, o Estado de São Paulo implementou o uso das câmeras, né? Que alguns policiais militares têm uma forte crítica nesse sentido, de que ela só deveria ser acionada quando houvesse ali um movimento ou o trabalho em si, uma perseguição, enfim, ela deveria ser acionada naquele momento. Não sei nem se existe uma inteligência artificial para isso, ou se porque se também dependeria dele, ele só acionaria, ou às vezes até esqueceria de acionar. Enfim, mas já chegou no teu escritório alguma questão sobre isso, das câmeras? Não, nunca chegou nada sobre isso. Nem de processo disciplinar, anulação, nada? Não chegou nada, não. Mas eu acho que é polêmico essa matéria, né? Sobre o uso de câmera. Eu acho que viola um pouco a privacidade do policial. Né? Eu acho que o policial não deveria ser, no caso aí, fiscalizado com câmera, porque eu acho que isso é um modo de fiscalização. Eu consigo enxergar outros pontos,
divergentes, né? Acho que a gente pode deixar para um outro episódio. Mas é porque você ouve muito o lado deles, né? Não é que é o lado deles, você tem que analisar o seguinte, você imagina você sendo vigiado 24 horas num Big Brother, que é isso daí, tá? O cara tá trabalhando, ele trabalha 12 horas com o amigo dele, cara, que tá do lado dele, é o parceiro dele ali. Eles não só vivem isso, a polícia militar, não só falam sobre... Cara, eles falam mal de tudo. Eles falam de tudo. Falam mal não, eles falam, eles conversam. Eles conversam, falam da vida deles, falam da vida da família, falam mal do superior às vezes, que acontece. Agora você imagina... Quem não fala mal do chefe, né? Você vai ficar sendo auditado isso, ouvindo... Eu acho que viola um pouco a privacidade. O cara tá no banheiro, uma mulher tá no banheiro com aquilo. Não pode desligar? Eu acredito que não desligue ela. Né? Agora você imagina, eu acho que viola um pouco a intimidade da pessoa, porque a intimidade é quando você está sozinho naquele teu canto, aí tu tá fardado, você não pode tirar a farda para poder no teu alojamento. Algumas polícias eu acho que não sei se é do Espírito Santo ou do Paraná, Santa Catarina, que parece que tem essa questão de você acionar, né? Você aciona e desliga. Eu acho que existe essa questão, né, de parecer um Big Brother, mas eu acho que também a câmera é interessante para o próprio policial, não? Para fazer prova, de repente. Mas qual é a prova em si? Quantas foram as sindicâncias que a gente dizia assim, não ocorreu dessa forma e o cara não tinha prova? Não, mas tudo bem. A favor dele. Tudo bem, a câmera pode ajudar num caso específico? Sim, pode até pensar em ajudar em um caso específico sobre isso. Mas eu acho que... Eu acho que tem os dois lados, né? Sim, sim. Tem o a favor dele, mas e tem essa questão eu acho que é o a contra. câmera poderia ser uma câmera tática específica, ó, no caso aí, se sair só quando ser acionada quando tiver uma ocorrência. Até porque é o seguinte, a ocorrência é paga no via rádio, salvo aquelas que acontecem no momento. Né? De flagrante. De flagrante. Então, eu acho que se... quando passam a comunicação pelo rádio da polícia, eu acho que eles podem, sei lá, através de internet... Acionar naquele momento. Eu acho que podem, a partir daquele momento começar a gravação. Também é novo, né? Vai ser aprimorado, vai ser aperfeiçoado. Eu acredito que sim, mas eu acho que nesse momento viola um pouco a intimidade do servidor ali, naquele momento. Nem era a pergunta de voto de Minerva, você foi lá e tá aqui minha opinião. Olha, inspirou, hein? Doutor Martins, quero agradecer demais a tua presença aqui. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. Espero que tenha sido uma boa experiência para ti. Foi sim, foi maravilhoso. Eu quero agradecer também ao nosso patrocinador, o Flixstar, que está aí com a gente e acreditou no nosso projeto. Te convido a ir lá na página deles, vai estar na descrição do vídeo. Te convido também para o quê? Seguir o nosso canal no YouTube, clicar ali no joinha, se inscrever para que você receba as notificações quando os vídeos forem ao ar. E também no Spotify. Gente, manda para aquele advogado, seu amigo, manda para aquele seu pai lá que gosta de policial, pro tio do pavê, manda para quem você quiser. Tá bom? Até a próxima.